Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam então todos muito bem-vindos a esse projeto que nós estamos iniciando a partir de agora, chamado de Semana da Carteira Blindada. Então, esse projeto ele vai acontecer em 3 dias, tá bom? Vai ser hoje, né, dia 23/6, depois nos dias 24 e 25, é uma série de 3 vídeos que nós vamos enviar para vocês, falando aí de qual que é essa estratégia chamada de carteira blindada dos nossos investimentos, né? Como que nós vamos proteger os nossos investimentos contra crises, pode ser crises financeiras, crises políticas ou até mesmo crises de saúde como essa que nós vivemos neste momento, tá bom? Deixa eu fazer uma breve apresentação sobre mim e sobre o seu tesouro, tá bom? Meu nome é Paulo Rossanez, eu tenho 30 anos, sou formado em engenharia mecânica, não vim da área financeira, como muitas pessoas acreditam, não vim da área financeira. Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalho aí com vendas já há quase 8 anos no mercado e também tenho essa empresa que é o Seu Tesouro, Educação Financeira e Investimentos, que é esse projeto que vocês têm acompanhado aí nas redes sociais, tá bom? Então, basicamente, eu sou investidor desde 2018, minha jornada como investidor tanto de renda fixa quanto de renda variável começou logo no início de 2018, fui me especializando, gostei muito dos assuntos relacionados à área de investimentos e conforme eu fui estudando, comecei a dar dicas para os meus amigos mais próximos, né? A galera gostou bastante e aí eu tive a ideia de criar um perfil no Instagram para dar essas dicas de finanças pessoais e investimentos para vocês. E aí, por volta aí de setembro, outubro, nós criamos esse perfil no Instagram, eu e o Stênio, criamos o perfil no Instagram chamado de Seu Tesouro e aí seguimos a nossa caminhada até hoje, tá bom? Então, basicamente, o que é o Seu Tesouro? É um projeto criado, começado aí em 2018 para dar para vocês dicas de finanças pessoais e investimentos. Eu quero falar um pouco agora desse projeto que eu estou começando agora junto com vocês, da Semana da Carteira Blindada. E o que tem por trás de tudo isso? Vamos fazer uma introdução sobre esse projeto. Basicamente, eu quero apresentar para vocês a estratégia que eu tenho usado recentemente nos meus investimentos e que eu tenho comentado com diversos amigos ao meu redor e tem funcionado muito bem, tá bom? Que é esse sistema de blindagem de carteira. É uma forma que eu encontrei para a gente se proteger contra crises de diversas origens, tá bom? Então, nessa série de vídeos eu quero mostrar para vocês quais são os passos práticos para vocês criarem também essa estratégia de carteira blindada no seu patrimônio, tá bom? Então, basicamente, eu preciso de 2 pré-requisitos de vocês antes da gente começar a entrar nos assuntos, tá bom? Então, quais são esses 2 pré-requisitos? O primeiro pré-requisito, que é basicamente o conhecimento de cada um dos ativos envolvidos nesse processo. Então, para proteger a nossa carteira, nós investidores vamos utilizar alguns ativos financeiros que têm cada um a sua finalidade nessa carteira. E para que essa estratégia funcione, nós precisamos conhecer cada um desses ativos que nós vamos comprar, né? Cada um desses investimentos que nós vamos fazer, ok? Então, o primeiro pré-requisito é esse daí, nós vamos falar bastante sobre esses ativos ao longo aí dos próximos vídeos, tá bom? E também, algo que é muito importante, que a maior parte das pessoas acaba ignorando, que eu espero que vocês não ignorem também, é claro, é o autoconhecimento. Eu sei que a maior parte das pessoas acaba focando aqui, ó, no conhecimento com relação aos ativos. Porém, se esquecem da importância do autoconhecimento quando a gente fala de se proteger contra crises. Por que é tão importante a gente falar de autoconhecimento? Eu vou exemplificar tudo isso na prática com uma história, galera. Essa história ela é verídica, aconteceu com um amigo meu por volta aí de janeiro de 2020, em janeiro desse ano, ou seja, em um período aí pré-pandemia, onde a coisa estava indo muito bem, a Bolsa de Valores estava batendo recorde atrás de recorde e toda pessoa que comprava ações na Bolsa Brasileira, no outro dia já conseguia ver uma valorização muito legal em cima do valor investido no dia anterior, tá bom? Então, deixa eu mostrar essa história para vocês e aí vocês vão entender aonde é que eu quero chegar com a importância do autoconhecimento, tá bom? Vamos lá. Essa história, galera, ela aconteceu com o meu amigo, como eu falei para vocês, é uma história verídica. Vamos chamá-lo aí, é um nome fictício, tá? Para não expor esse meu amigo, mas é um nome fictício que é então a história do Antônio, tá bom, galera? Vamos lá. Então, o Antônio, ele tinha na época, ainda tem esse ano, né?
32 anos de idade, e ele tinha 30 mil reais investidos na poupança, ok? E aí, conforme ele foi ouvindo as notícias, eu tenho certeza que vocês devem ter ouvido muito desse tipo de notícia também recentemente, que é a questão da redução da taxa Selic, né? Tá todo mundo vendo aí nos noticiários que a taxa Selic está caindo mês após mês, e então esse meu amigo ouviu nos noticiários e percebeu que quanto menor a taxa Selic, menor seria a rentabilidade da sua poupança. Então ele ficou muito preocupado, ele percebeu que seu dinheiro não estava rendendo nada e aí ele decidiu buscar alternativas para poder fazer o seu dinheiro render mais, tá bom? E aí, conversando com os amigos dele, conversando comigo também, ele identificou a oportunidade que seria a Bolsa de Valores, né? A Bolsa estava muito em alta naquela ocasião e aí todo mundo comentando da Bolsa, várias pessoas dando dicas de ações para comprar e tal, sem fazer nenhuma análise prévia por trás. Simplesmente dando dicas aí para poder comprar ações na bolsa. Então o que aconteceu? Por volta, como eu falei para vocês, de janeiro de 2020, esse meu amigo, ele decidiu, conforme ele foi pegando essas dicas aqui e ali, assistindo alguns vídeos no YouTube, meio sem conhecimento, só que com muita vontade de participar dessa alta da bolsa, que todo mundo estava se beneficiando, né? Ele não poderia ficar de fora. Esse era o pensamento dele. Se está todo mundo ganhando dinheiro, como que eu vou ficar de fora dessa festa? Então ele decidiu, galera, investir por conta. Decidiu investir por conta própria, assumindo o próprio risco, sem o conhecimento necessário e sem o autoconhecimento, tá bom? Legal. Decidiu investir por conta, começou a pesquisar, pegou várias dicas aí com seus amigos mais próximos e aí ele chegou à conclusão que ele deveria comprar 5 ações diferentes, porque ele ouviu que diversificação é importante e tal, tudo bem. Então ele resolveu diversificar a carteira, pegando os 30 mil reais que ele tinha, ou seja, 100% da grana que estava na poupança, e investir em 5 empresas. Quais foram essas empresas? Vamos lá. É claro, né? Quando você começa a investir na bolsa, a primeira ação que você acaba ouvindo falar, não poderia ser diferente, óbvio, é a Petrobras, tá bom? Uma das empresas aí mais tradicionais e mais famosas da Bolsa de Valores brasileira. Então, legal, ele selecionou a Petrobras, selecionou também a Vale do Rio Doce, uma muito tradicional do Brasil. Também tinha visto alguns vídeos falando super bem da Itaúsa, comprou a Itaúsa também. E aí as duas últimas empresas que ele comprou foi a BB, ou seja, Banco do Brasil, depois de Itaúsa, e também por última, olha só, né? Era uma ação que a galera estava comentando bastante na época, e aí ele ouviu a dica e resolveu comprar, que foi as ações da Oi, tá bom? Ou seja, quais foram as empresas que esse meu amigo resolveu comprar? Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaúsa, Banco do Brasil e Oi, ok? Então, legal, fez as suas compras aí em janeiro, entre final de janeiro e comecinho de fevereiro. E aí, conforme foi passando os dias, ele até viu uma valorização pequena, mas essas ações elas chegaram a subir um pouquinho, porém, aconteceu algo totalmente inesperado. E quem acompanhou aí o mercado de ações no começo do ano, com certeza viu e sentiu na prática isso que eu vou falar para vocês agora. As ações dele tinham se valorizado um pouquinho, e aí o que aconteceu? Chegou o primeiro CB, né? O que é o CB? É o Circuit Breaker. Basicamente, o que foi o Circuit Breaker, né? No mesmo pregão, a bolsa ela chegou a ter uma queda de menos 10%. Em questão de pouco tempo, a bolsa ela despencou 10%. E aí, quando acontece isso, quando a bolsa cai por volta de 10%, é ativado um mecanismo de proteção dos acionistas chamado de Circuit Breaker. O que quer dizer isso daí? A bolsa caiu muito rápido, ninguém estava esperando uma queda desse tamanho, então vamos desligar um pouquinho as operações por um tempo aí limitado, de modo com que os investidores possam pensar um pouco melhor sobre o que está acontecendo, refletir melhor sobre as suas atitudes para dar uma acalmada aí nos ânimos do mercado, né? Então, legal, aconteceu o primeiro Circuit Breaker, a bolsa bateu menos 10%, hora que voltaram as negociações, a bolsa continuou caindo um pouquinho, mas acabou ficando aí próximo da estabilidade, é claro, né? Já havia caído todos esses 10%. Legal, passou mais alguns dias e, infelizmente, foi um período muito rápido, né? Quem acompanha tudo isso sabe.
chegaram o próximo, segundo, e o terceiro, circuit breaker. Ou seja, mais quedas intensas e consecutivas e principalmente num período de tempo muito curto, galera. Então tivemos uma queda aí de mais 20% em pouco tempo, tá? Então, só arredondando os números para vocês entenderem, o que eu quero que vocês compreendam aí a ideia e a importância do autoconhecimento quando a gente fala de investimentos, tá bom? Então, ele teve uma queda média de 10%, depois mais 20%, acumulada aí, é claro que não é exatamente essa conta, mas vamos arredondar por volta de 30% em cima do valor que ele tinha investido, que eram todo o capital que ele tinha aplicado na poupança, ou seja, os 30 mil reais, tá bom? Legal, então, depois de toda essa pancada negativa que meu amigo levou, quanto sobrou de saldo para ele? Sobrou para ele 20 mil reais. Essa foi a grana que ele se deparou quando ele foi levantar o tamanho do patrimônio dele que tinha sobrado na corretora. E, muito preocupado, muito chateado com essas quedas consecutivas, ele percebeu que a Bolsa de Valores, infelizmente, não era para ele, ficou muito decepcionado com o resultado dessas operações que ele fez e acabou vendendo todas as ações que ele comprou no pior momento possível, ou seja, quando elas estavam, galera, lá embaixo, lá no fundo da crise do coronavírus, tá bom? Então ele ficou com um saldo aí de 20 mil reais versus os 30 mil que estavam seguros na poupança antes dessa migração para renda variável, ficou muito chateado e acabou desistindo aí do mercado de ações. Legal. Então eu queria falar um pouquinho, com base nessa história que eu contei para vocês, basicamente o meu amigo ele foi movido por dois sentimentos principais que quando trabalham juntos, no sentido negativo, galera, podem aí causar impactos muito significativos pro lado ruim da coisa, é claro, né? E quando o assunto é investimentos, o lado ruim seria basicamente você perder grana, né? E é isso que a gente não quer, por isso que a gente quer se blindar contra essas crises aí que podem surgir, tá bom? Então esses dois sentimentos que moveram aí cada uma das ações, cada uma das atitudes desse meu amigo, o primeiro sentimento, que foi o que fez com que ele fosse para a Bolsa de Valores, basicamente é a ganância. Todo mundo está participando da festa, a grana de todo mundo está se valorizando, por que eu vou ficar de fora disso daí? Então, movido pela ganância, o meu amigo decidiu entrar na bolsa de qualquer jeito, na correria, sem aprender o que ele precisava aprender para poder entrar e acabou se dando mal. E qual foi o segundo sentimento que acabou fazendo com que ele saísse da bolsa, né? Então foi o medo. O medo também ele é fundamental para a gente tomar um cuidado, galera. Olha, é muito importante a gente tomar cuidado com isso daqui, porque isso também faz a gente perder grana. No caso dele, movido pelo medo, ele ficou preocupado em perder o dinheiro que estava como patrimônio dele na corretora, ou seja, aqueles 20 mil que haviam sobrado, ele estava muito preocupado em perder tudo daquilo lá. Ou seja, perder 100% do seu capital investido. Então, movido pelo medo, ele tomou a decisão de vender todas as suas ações, colocar o prejuízo no bolso, voltar lá para a poupança e sair fora desse mundo de bolsa de valores, essa loucura que é a bolsa de valores, né? Esse foi o pensamento dele. E por que eu quero falar tudo isso, né? Vamos tirar algumas conclusões com base nessa história toda. Legal. Qual que foi a primeira conclusão que eu tiro de tudo isso? Esse meu amigo, infelizmente, além dele não conhecer os ativos, ele tinha um certo desconhecimento com relação ao seu perfil de investidor. Ele não tinha o autoconhecimento necessário para poder entrar na Bolsa de Valores. O que eu quero dizer com isso? Se ele tivesse uma confiança em cima daquilo que ele estava fazendo e se ele se conhecesse, principalmente para saber o nível de risco que ele estava disposto a correr, provavelmente o que ele teria feito? A hora que a bolsa caiu e o patrimônio dele saiu de 30 mil reais para 20 mil reais, ele sabendo o que ele estava fazendo, ele possivelmente teria segurado as suas ações, esperado essa loucura, esse momento desenfreado de queda passar
E aí, tanto que quem conseguiu permanecer no mercado financeiro viu a bolsa também subir rapidamente logo depois dessa pandemia, ok? Só que meu amigo, infelizmente, por falta de autoconhecimento, ele ficou muito assustado e movido pelo medo, ele acabou vendendo tudo, como eu falei para vocês. Então ele não tinha o conhecimento do perfil de investidor, do perfil de risco dele. Ele foi com tudo para a bolsa, pegou 100% do seu capital e alocou na bolsa de valores de uma só vez e acabou saindo no prejuízo. Então legal. O que a gente sempre fala quando alguém quer dar os seus primeiros passos aí no mercado de renda variável e na bolsa de valores como um todo? É entrar sempre, pessoal, com um perfil mais conservador. É claro que mesmo a gente aplicando a estratégia da blindagem de carteira, no começo, quando a gente ainda não tem a experiência suficiente para poder arriscar um pouco mais, é fundamental que a gente entre com muito pé no chão, com muita tranquilidade e com um perfil bastante conservador. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, trazendo então para a história desse meu amigo, como ele tinha aqueles 30 mil reais disponíveis aí na poupança, não necessariamente ele era obrigado a entrar na Bolsa de Valores com todos os 30 mil reais, ok? Isso que eu quero dizer. Ele poderia muito bem ter começado com apenas 4 mil reais ou 5 mil reais. Entenderam a diferença? Se ele tivesse adotado um perfil mais conservador de acordo com o perfil de risco dele, ao invés de ter colocado os 30 mil reais de uma só vez na bolsa, ele poderia ter mantido grande parte na poupança e ter feito uma migração lenta para a Bolsa de Valores, comprado ali um pouquinho de Petrobras, depois compra Banco do Brasil, depois na hora que for sentindo um pouco mais de confiança, compra um pouquinho de Vale do Rio Doce, pode ser aí, dependendo das ações que ele estiver escolhendo, tá bom? Mas galera, migração lenta para a renda variável, para a hora que a pancada vier, ela não te afetar de uma forma muito intensa, ok? Então nesse caso, qual que seria a sugestão para ele? Ao invés de começar com tudo na bolsa, vamos colocar um pezinho, vamos sentir como é que tá, vamos ver se a água tá fria ou se a água tá quente, né? Para depois você ir aumentando aí aos poucos a sua posição em bolsa de valores, tá bom? E outra coisa que infelizmente ele não conhecia, e caso vocês também não conheçam, eu quero que fique bem claro esse conceito para vocês desde já, é que os mercados e as economias como um todo, elas são cíclicas. O que eu quero dizer com mercados e economias cíclicas, galera? Elas têm aqueles altos e baixos, elas sobem e descem o tempo todo. E são períodos de tempo, a gente nunca vai saber quando vai estar 100% em alta, quando vai estar 100% em baixa, só que uma coisa nós temos certeza, a economia ela é cíclica, ela vai subir e a hora que ela estiver lá em cima, ela vai cair. Então, se esse meu amigo tivesse consciência disso, sabendo do perfil de investidor e tendo entrado com um perfil mais conservador, olha a diferença. Eu tenho certeza que ele não teria entrado com os dois pés na Bolsa de Valores e também ele teria aí esperado um pouco mais para vender as suas ações, se é que teria vendido. E aí, caso ele não tivesse vendido, teria visto aí praticamente a recuperação de 90% ou 100% do preço das ações que ele investiu, ok? Tendo consciência de que a Bolsa de Valores e as economias elas são cíclicas, tá bom? Outro problema que isso, galera, olha, eu vejo demais quando a gente fala de investimentos, tá bom? Quando a gente fala de investimentos, todo mundo virou expert, né? Quando a bolsa tá lá em alta, todo mundo sabe fazer valuation, todo mundo sabe fazer seleção de empresas, sabe escolher as melhores empresas da Bolsa de Valores, todo mundo virou expert. Então, o que aconteceu? Ele conversando com os seus amigos, que também poderiam estar aí tão perdidos quanto ele, acabou ouvindo, o que ele acabou ouvindo? A dica... Ele acabou ouvindo a dica mágica. O que basicamente é a dica mágica? Quando alguém vai lá e fala assim, ó, compra a empresa tal, porque ela está subindo pra caramba. Pode comprar que eu já comprei, eu ganhei muita grana com ela, eu tenho certeza que você também vai ganhar. Só que sem fazer uma análise de fundamento nenhum, sem saber o que tem por trás daquele código da empresa. Então o cara não sabe o que a empresa faz, o cara não sabe quais são as margens de lucro, não sabe se é uma empresa sólida ou não é. Simplesmente é uma pessoa que comprou determinado papel na bolsa, ganhou uma certa quantidade de dinheiro com aquele papel, às vezes por sorte,
e aí já está indicando para outras pessoas comprarem, tá bom? Então, tomem muito cuidado vocês também com a dica mágica para não sair comprando o que vocês não sabem, ok? Porque a chance de vocês perderem grana comprando isso daqui, ela é muito elevada, tudo bem? Legal. Então, alguns comentários para a gente concluir essa primeira parte aqui, tá bom? Vocês devem, então, estar aí se perguntando, quando é que vai chegar a próxima crise? O coronavírus está passando, eu acho que tudo vai entrar aí em uma normalidade logo menos. Ok, mas vai vir uma nova crise? Quando que ela vai chegar? Olha, pessoal, sinceramente eu não sei quando essa nova crise vai chegar. Só que eu invisto, por isso que vem a estratégia da carteira blindada. Eu invisto o meu dinheiro sempre pensando que essa crise ela vai acontecer. E pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 3 meses, uma nova onda do coronavírus, a gente não sabe, galera. Então a gente tem que sempre pensar que ela vai acontecer. Por isso que a gente tem que adotar uma estratégia de blindagem dos nossos investimentos para quando ela chegar você estar preparado, tá bom? Essa é a filosofia que eu tenho quando o assunto são investimentos, ok? Como é que ela vai me afetar? Galera, não tem como a gente saber. Por isso que eu retorno e falo para vocês, a gente tem que estar sempre preparado, tá bom? E o que fazer para me proteger? É aí que entra, vamos começar falando então um pouco da estratégia da carteira blindada, pessoal. É aqui que entra isso daqui, ó. Isso que vai nos ajudar principalmente nos momentos de crise, ok? Então, como eu já falei um pouquinho para vocês, a estratégia da carteira blindada, ela é uma estratégia, pessoal, ela é uma estratégia defensiva. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sempre tentando me defender contra um possível cenário aí de crise, de pandemia, de crise política, financeira, seja lá o que for. Por que eu falo isso? Eu prefiro adotar uma estratégia mais defensiva, porque quando a coisa está indo bem, pode até ser que eu não ganhe rios de dinheiro da mesma forma que muitas pessoas ganham. Só que eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é preservar o poder de compra do meu dinheiro, sempre batendo a inflação, buscando aí uma meta de 10 a 15% ao ano sobre o meu capital investido, que eu considero muito interessante, um percentual desses, de modo que eu não precise correr riscos exagerados, tá bom? De repente perder muita grana em pouquíssimo tempo, que foi o caso agora dessa pandemia recente. Então, eu prefiro utilizar uma estratégia mais defensiva nos meus investimentos para poder sempre estar protegendo a minha carteira e sempre ganhando também com o crescimento das empresas, tá bom? Legal. É uma estratégia testada e muito eficiente, tá? Eu acho que ela é uma estratégia muito eficiente, que funciona muito bem. Ela parte do pressuposto que nós temos que selecionar, então, galera, alguns ativos, né, alguns investimentos muito específicos que vão se encaixar nessa estratégia defensiva, é claro. Não adianta eu tentar utilizar uma estratégia que eu chamo de blindagem de carteira e sair escolhendo qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de ativo para minha carteira que não faça sentido, tudo bem? E quais são esses ativos? Qual que é a estratégia por trás dessa seleção? Eu vou buscar, depois eu vou explicar com um pouco mais de calma, só que eu vou buscar ativos descorrelacionados. O que eu quero dizer com esse palavrão aqui, né, com essa palavra mais complicada, descorrelacionados? Eu vou buscar ativos que não tenham uma ligação direta entre eles. Por exemplo, bolsa de valores e dólar. Geralmente, quando a bolsa sobe, o dólar tende a cair. Quando o dólar sobe muito, a bolsa tende a estar em queda. Esse é um exemplo claro de um ativo que é descorrelacionado em relação ao outro, tá bom? Então eu estou sempre escolhendo também ativos descorrelacionados, ok? E uma das coisas fundamentais quando o assunto é investimentos, galera. Além de eu fazer tudo isso aqui que eu já expliquei para vocês, eu sempre tenho foco, não onde que está meu foco? É aqui que está meu foco, ó, no longo prazo. Por quê? Porque às vezes no curto prazo, mesmo porque você acredite que determinada empresa possa ser uma oportunidade legal ou uma opção interessante para você blindar a sua carteira, às vezes naquele curto prazo a empresa não consegue reagir da forma que você espera. Só que se você acreditar na empresa, se você fizer a análise correta e buscar o ativo correto para a sua carteira,
No longo prazo, provavelmente esse ativo ele vai demonstrar o seu valor e vai proteger a sua carteira da forma correta e ainda criar valor para você, que é isso que importa no longo prazo, ok? Legal. Então, algumas perguntas com certeza nesse momento devem estar surgindo aí para vocês. Quais são elas? Quais são os próximos passos? O que eu preciso fazer daqui para frente para colocar em prática essa metodologia da carteira blindada, né? Quais são esses ativos? O que é? É dólar? É bolsa? O que é isso daí? Quais são esses ativos? O que eu tenho que comprar? E também como que isso tudo funciona na prática. Você tem dados para poder comprovar essa teoria dessa carteira blindada que você está nos mostrando? Então, legal. Todas essas 3 perguntas aqui que eu estou colocando para vocês, eu vou responder elas no vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã, então, o objetivo vai ser responder cada uma dessas 3 perguntas aqui para mostrar para vocês aí como que funciona e um pouco mais de detalhes a estratégia da carteira blindada, tudo bem? Então, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouco das redes sociais, caso você ainda não siga a gente. Vou colocar no link aqui desse vídeo o nosso perfil no Instagram, também o nosso canal do YouTube. Se você ainda não nos segue, sigam lá, a gente está sempre postando conteúdo muito legal para vocês. Então, vou colocar os links das nossas redes sociais. Na sequência desse vídeo, no finalzinho desse vídeo, eu vou rodar também um depoimento de um aluno nosso, muito legal também, que participou da nossa última turma do curso Pilares da Riqueza, tudo bem? E também, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa ali na aba de comentários e escrevam, galera, o que vocês acharam desse vídeo. Se foi, de certa forma, um pouco esclarecedor, se vocês conseguiram aprender já alguns conceitos básicos quando o assunto é investimentos, principalmente em renda variável, com esse primeiro vídeo, e se vocês querem aí que venham os próximos vídeos para vocês assistirem, tudo bem? Bom, esse seria o nosso primeiro vídeo da semana da carteira blindada. Te vejo então amanhã. Valeu, galera. Um abraço, até mais. Fala, Paulinho. Fala, Estênio, tudo bem? Cara, vim gravar o meu vídeo sobre o seu tesouro. Bem simples mesmo. Até porque eu não tenho nem capacidade para gravar um vídeo para falar tanto que vocês conseguem mudar e impactar na vida das pessoas. Por quê? Quando eu conheci o seu tesouro, foi por indicação, e eu fui trocar uma ideia com o Paulinho, com o Stênio, uma conversa de 40 minutos para saber qual que era a ideia dos caras, virou uma conversa de 3 horas e cacetada. Eu já investia, então eu já tinha um pouco dessa vivência de mercado, e conversar com pessoas que estavam no meio era muito massa. Mas eu ainda tinha um pouco de problemas, assim. A nossa organização financeira era aquela do brasileiro comum, né? Poupar o que sobra no final do mês. E essa mudança foi a mais importante para mim. O Paulinho e o Stênio, eles falavam no começo, cria uma despesa e se paga primeiro. E isso foi o que mudou assim pra gente. Então a gente tem um tesouro do nosso filho, né, do Antônio, e essa é a primeira despesa que eu pago todo mês. Assim. Fecho o mês, a primeira coisa que eu pago é o Antônio. Para mim, mudou muito essa visão, né, de que eu tenho uma obrigação comigo, antes de ter qualquer outra, eu tenho uma obrigação comigo. Isso foi o que mais impactou para mim. Mas eu já investia, né? Conhecer os caras e saber como que eles trabalham era muito massa, foi muito legal, e eu tenho certeza que assim, eles trabalham naquele primeiro passo do investimento, né? A pessoa ter um pouco de noção, saber que existem outras formas de investir, que não aquelas mais corriqueiras, ou que eram mais corriqueiras até pouco tempo atrás. Hoje o cenário mudou e eles estão dando esse primeiro passo, assim, né? Eles estão dando uma caminhada de 1000, eles deram o primeiro, e eu tenho certeza absoluta que o seu tesouro consegue impactar positivamente na vida de todo mundo, de quem investe, porque por mais que você saiba fazer, talvez você não saiba fazer tudo do jeito certo, e
para quem ainda não está no meio, não tem essa vivência de investimentos, essa constância de investimentos, eu não vou te dizer que é importante, é primordial. Esse primeiro passo é primordial, eu tenho certeza que os caras vão poder te dar todo o suporte de início aí. Paulo, parabéns. Stênio, parabéns, cara, vocês são foda. Valeu mesmo, obrigadão.